Quarto de Cima 54, para você que está no Spotify, Deezer, Apple Podcast. Também tem em formato de vídeo no youtube.com/Pedro Veiga. Nosso podcast Quarto de Cima. Hoje eu tô com o parceiro João Paulo Florencio. Antes de começar, até esqueci de falar, se inscreve no canal e curte aí só para ajudar o Titi aqui. Beleza, meu brother? Como é que tá, JP? E aí, cara, uma alegria o convite, tá aqui contigo, um prazerzaço, vamos tirar onda e trocar ideia aí. Cara, você tá onde mesmo? Brasília, não? Eu moro em Brasília, É isso. Brasília, né? Eu moro em Brasília. Eu nasci em Recife, só que minha família veio muito cedo para cá. Eu tinha 3 anos de idade só, vim no avião com eles, então eu moro aqui desde os 3 anos de idade, então fui criado aqui em Brasília. A única coisa que eu trouxe para cá foi meu time, só que é o Sport Recife. O resto de Mas em Brasília. Brasília, qual é o time de Brasília? Nem tem, né? Cara, a gente não tem. Não, assim, o pessoal brinca assim que Brasília é uma cidade assim que o pessoal veio para cá, né? As pessoas vieram para cá. Agora que tá rolando a geração de pessoas que nasceram aqui e já são adultas e estão formando família, sabe? O resto na verdade, tudo, cara, Brasília foi fundada nos anos 50, assim. Sim, total, exatamente. Ela é uma cidade nova, uma cidade recente. Então, a gente é muito novo, a gente não tem essa cultura, sei lá. Então, Brasília tem 2 times, o Brasiliense e o Gama, que são 2 times assim relevantes assim em questão nacional, assim, é irrelevante quase. Eu como nem acompanho futebol, se tu dizer que o Gama é o campeão brasileiro, eu vou Você vai acreditar. acreditar. Eu não tenho a menor noção. Se é Flamengo, Total. se é Gama, se é Sport Recife, tanto faz para mim. Total. Mas, cara, é Total. legal. Então você é de Recife, mas você tem família lá, volta lá, visita, conhece lá, né? E volto sim. Eu tenho família lá, minha avó, tia, tem família. E meu pai é de lá, então ele volta bastante. Assim, meu pai foi criado em Pernambuco, né? Ele nasceu em Vitória de Santo Antão, que é uma cidade que é próxima a Recife, assim, 1 horinha de Recife. Acho que é 1 hora mais ou menos, e até menos que isso, se brincar. Sim. E então a gente volta lá direto, assim. A gente volta lá direto. Eu gosto muito de estar lá. A última vez que eu fui lá foi para tocar. Foi no ano passado, a primeira vez que a banda saiu de Brasília. A gente foi tocar em Recife, foi muito bom, maravilhoso. Eu fui a Brasília poucas vezes na vida. Uma vez na embaixada, porque o pessoal do consulado americano não tinha vaga no Rio para tirar visto, eu fui lá. Graças a Deus hoje eu tenho um Total. passaporte português, não preciso nunca mais tirar visto para os Estados Unidos, É mesmo? não quero Nossa, que mais passar maravilha. perto. Mas, e uma Muita outra gente vez, eu fui tocar com o missionário Shalom. Cheguei em Nossa. Brasília, meu nariz estangrou. Um negócio Sério? é muito seco, né? É a secura, né? É um negócio fora do comum, cara. Aqui a gente vive na base do Bepantol, dos umidificadores, porque aqui mesmo tem umidificador de tudo quanto é jeito, com luz, sem luz, com O que é cheiro, sem Bepantol cheiro, porque mesmo? senão você não... Bepantol é tipo um hipoglós, só que eu acho que um pouquinho mais potente, assim. Ah, é. É Verdade. tipo isso. Isso, é Bepantol. Aí a gente, cara, tem que passar na boca, porque seca muito. Você resseca demais, assim. Então, mas a gente já tá acostumado. Mas quem vem pra cá sempre sofre disso. Você mora o quê? Fortaleza? Sou do Rio, mas moro em Fortaleza. Pronto, não. Se você viesse do Rio ou de Fortaleza, dá no mesmo, né? Porque dá no mesmo assim, né? Porque é uma cidade mais úmida, né? Cara, aqui, nossa, é completamente diferente. Não, o Completamente Rio diferente. ainda é mais úmido que Fortaleza, Total. mas assim é pouca diferença. Tanto que quando eu fui pro Rio, cara, meu Deus do céu, assim, eu suava sem parar, eu tomava um banho. Quando eu vou para Recife também é um pouco assim, quando eu saio do banho, eu saio suado já, assim, às vezes nem adianta tomar o banho. Exatamente. Não, em Fortaleza venta muito, então o sol queima a cabeça, a gente não sente se ficar muito na rua, né? Porque venta Total, mais. Como é que total. começou, cara, Banda Cecília? Cara, a banda começou em 2017. Antes eu já tocava, eu tinha uma banda que a gente brinca que tinha nome de loja de eletrônicos, que era Virtúvia, o nome da banda. Virtúvia? E Virtúvia, isso. Por que isso?
Eu lembro, eu estava fazendo uma prova lá no Marista, eu estudei no Marista, aqui em Brasília, Marista João Paulo II, nome do colégio. Sim. E era prova de filosofia. E eu, molecão, assim, e tal, eu vi, assim, tava lá escrito Virtus, significa força. Eu falei, cara, e eu tava montando a banda na época, a gente tava buscando nome. Eu falei, cara, imagina um mundo, um universo das virtudes, o universo da força. Uma viagem total, assim, coisa completamente nonsense, assim. Imagina um universo, um mundo onde as virtudes imperam e a força impera. Aí eu falei, cara, pronto, seria virtude, né? Não, mas deu isso é esse nome de nome. banda de metal, bicho. Tipo, eu tenho 12 amigos meus que tem uma banda chamada Aquária, que Total. originalmente era Sim. o Irapuru, aí depois eles, tava muito brasileiro o negócio, aí eles mudaram para Aquária. E é uma banda que faz muito mais sucesso no Japão e no México, sabe-se lá por quê, do que no Brasil. Tipo, no Real. Brasil ninguém conhece. Aí os caras vão pro Japão, o nego rasga a roupa, chora, desmaia e tal. Uma maluquice por Total. causa da cultura, assim, nego que se amarra em coisa de metal Caramba. e tal, né? Que louco isso. Isso é engraçado mesmo que você falou, porque aqui em Brasília mesmo a gente tem uma banda que se chama Helena. Helena com 2 L's, N. Na verdade, ela já existiu. E é uma banda de quê? De metal. Então, essas bandas, né, com esses nomes fortes e femininos, assim, de certa forma, tem muita banda de metal que é assim mesmo. E a Virtuve, na verdade, era uma banda muito tranquila. A gente era um pop rock super água com açúcar, tranquilo. E a gente Que bom que lançou uma mudou o nome, música. então. A gente lançou uma música chamada Rapunzel 21, que era uma música em inglês. A gente começou com a música em inglês, porque é o que eu tinha escrito. Os outros meninos não gostavam de escrever música. Eu falei, cara, vou escrever uma música. Só que saiu um negócio em inglês. Não sei porquê, assim, sei lá. Eu tava curtindo muito na época Arctic Monkeys, The Cooks. Então eu tava nessa vibe, assim, meio indie, pop, inglês, e fiz essa música. A gente lançou para um festival da UNB, que é a Universidade de Brasília aqui, né? E era um festival promovido pela Faculdade de Arquitetura, a FAO. E a gente participou do festival, cara, e foi assim muito louco. A gente tocou essa música, a galera sabia cantar, e foi loucura. E foi a primeira vez que a gente subiu no palco junto. Então ali eu tinha uma sensação muito boa de, caraca, esse negócio é legal, esse negócio de subir e cantar é legal. Só que como a música foi muito, o show assim foi muito legal assim de primeira, a gente subiu num salto alto, achando que assim a gente ia estourar fácil, Arrebentar, né? assim, não, total, a gente jurou que era assim, a nossa vez, acabou. Então passou um tempo, a banda foi esmorecendo, relaxando, achando que não precisava se esforçar muito para fazer as coisas acontecer. Aí acabou, a banda acabou, não deu muito certo. Ué, Eu lembro que acabou não? Achei que assim, tivesse só mudado de nome. Acabou, então. não, a Virtuve acabou. Por Tá. quê? Porque na época eu fiz o Acamps, e no Acamps eu tive uma experiência com Deus muito forte, assim, o acampamento da comunidade Em Shalom, Brasília. em Brasília, que ficou famoso como Acamps da Lama, que é um Acamps que choveu muito, muito, assim, de um jeito assim, Sim. surreal. E a Foi que ano comunidade, isso? não a comunidade, foi 2016, se eu não me engano, 2016, isso, janeiro de Sim. 2016, a primeira edição do Acamps daquele ano. E, cara, choveu demais e o pessoal não estava preparado, assim, para uma chuva tão forte. Então virou lama, tudo. A gente saía do banho, era lama. A gente, sei lá, ia para o refeitório, era lama, assim, sem exagero. A barraca era água, era lama. Então, assim, foi muito louco. E eu queria muito ir embora, que eu não estava aguentando. Eu sou piá de prédio, assim, Eu me que o identifico pessoal diz, total né? com isso. Eu não gosto Eu sempre quis ir de embora da muita... campus também. Vários acampos que eu Total. fiz. Total, tipo, eu não sou assim. Eu gosto de uma aventura, de certa forma, mas eu tenho que saber que eu vou voltar para casa no mesmo dia, É, sacou? é. Assim, Desse a gente jeito. faz uma trilha, mas ó, a gente volta para casa, vai Vou ficar me todo mundo ferrar, mas no tranquilo. final do dia eu sei que eu vou chegar em casa, tomar banho e dormir na minha cama, né? Perfeito, é isso, é isso. E no acampo eu sabia que eu não tinha isso, então tava doido para ir embora. Uhum. Só que quando eu consegui uma carona para ir para casa, que inclusive aqui em Brasília são quadras, né? Eu acho que você já viu aqui, Sim. aí aqui é 314, É. 114, né? São as quadras, não tem tipo rua, né? Uhum. E eu moro aqui na 14. E a menina que ia voltar para casa, ela morava na 14 também. Eu não conhecia a menina. Eu falei, onde é que você mora? Você vai embora? Moro na 14. Moro na 14? Aí eu, No pronto, é teu Deus prédio, falando né? para eu falando, é Deus falando para eu ir embora. Eu vou embora. É agora É. que eu vou embora.
Mas nem se, agora, lembro... nessa ocasião, nem se ele não estivesse falando, tu ia. Total, não precisava nem... Falei, cara, podia ser do outro lado da cidade, eu dar um jeito de vir para casa. E aí, quando ela tava indo embora, assim, eu tava tranquilo, sentado com meus amigos, que eu os convenci, inclusive, para ir no Acampus, e tava deixando eles para trás, eles irritados, assim, eu falei, cara, não relaxa, fiquem aí, vocês conseguem, é a vibe de vocês, essa aventura, eu vou para casa. Eu vi a menina de longe entrando no carro e indo embora. Sim, e eu falei, não é possível. A menina falou que ia me dar carona. Cara, eu corri na lama de um jeito que você não tá entendendo, cara. E eu peguei mala, peguei tudo e corri. Algumas pessoas aqui do Shalom de Brasília são testemunhas desse momento. Cara, eu corri com a mala assim, uma imagem assim zoada. E quando eu cheguei no carro, eu falei assim, uai, já tá indo embora e tal. Aí ela olhou assim e falou, João, desculpa, mas não vai ter espaço para você aqui. Então a gente vai ter que deixar. Você conseguiu outra carona. Cara, eu voltei assim numa desolação, cara, num negócio assim, uma tristeza. E o pior é ela sair sem te falar, né? Ficou sem graça de te dizer. Exatamente, ir embora e ia vazar. Tipo, vai voar, depois eu explico, né? Total. Então eu voltei. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou ficar. Ou me entrego para essa parada e vou no gás até o final, ou eu fico reclamando todos os dias e não aproveito o que Deus tem para mim, né? Aí Deus fez, depois que você resolveu ficar, não vai dizer que não foi. Pronto. Aí, cara, eu lembro que, velho, eu me entreguei total. Falei assim, cara, vamos pular na lama, tô nem aí. E pulei na lama, assim, literalmente. Perdi minha lente de contato, só queria saber de bagunçar, cara. E me lançar naquela experiência. Falei, cara, a única opção que eu tenho, dormia na capela, passava, assim, o dia inteiro como é que fala? Quando você fica ruim, meu Deus do céu, enfermaria. Na enfermaria? Porque o que acontece? Lá tem muito borrachudo e meu pé ficou inchado, tão inchado, que eu tinha que ir na enfermaria toda hora para passar pomada, não sei o que, aquela coisa. Nossa. Mas foi legal porque ali eu também conheci várias pessoas que hoje são realmente amigos. Inclusive, uma das pessoas que passavam na enfermaria toda hora se tornou meu acompanhador depois de um tempo, né? Ele me acompanhou por um bom tempo, que é o Miguel, que você conhece, eu acho, que é a namorada da Camila. Da Camila Oca. Ah, tá. Conheço a Camila. O namorado dela é só o nome. Tá, pronto. Foi perfeito. Ele me acompanhou por muito tempo, assim. E então foi uma experiência que realmente mudou minha vida, que eu entendi, eu percebi Deus através, assim, pelo serviço, assim, dos membros da comunidade, dos servos. Isso me tocou muito. Eu falei, cara, eu vou entregar. E aí que veio o insight da banda, porque eu já tocava na Virtúvia, e eu falei, cara, a gente toca um estilo legal, assim, bacana, jovem. Então, por que a gente não só traz isso aqui para a igreja, sabe? Com então, a mesma galera? Só um. Eu chamei 2 da banda, mas só um aceitou. Só um pilhou e tal, porque eles ficaram muito tristes com o fim da banda, assim. Não, banda é um negócio complicado, né? De tocar. Exatamente. A gente era muito amigo, sabe, Pedro? Não que a gente não seja hoje, mas era muito amigo, assim, muito amigo. E a molecada sonhava alto, assim. A gente sonhava muito alto com tocar em festival e tudo mais. A cena em Brasília era até interessante, assim, porque foi na mesma época que o Scalene, não sei se você conhece a banda. Sim, o nome. Pois é, mesmo época que o Scalene foi para aquele programa da Globo, o Superstar. Então a banda ganhou uma boa visibilidade e isso acendeu assim o cenário assim em Brasília, né, que já teve uma época muito boa, mas acendeu e a galera começou a ficar animada. Caraca, será que é uma nova safra e tal? Não que foi, né? Mas exatamente, esses programas são assim, né? Aí dá só um empurrãozinho e pronto. Exatamente. Aí o Scalene, que era uma banda que já estava solidificada assim, de certa forma, tinha muitos fãs em todo o Brasil, ela simplesmente só ganhou um impulso a mais. As outras bandas não conseguiram se estabelecer tanto. Então, um amigo meu foi pro Superstar numa banda, esqueci o nome agora. Mesmo? O Fabiano, parceiro, um amigaço meu. Mas também assim, aí acontece, faz 2 matérias de jornal. Isso. E foi, né? E foi, pois é. Então a gente olhava assim, falava, cara, que bacana e tal. Só que aí eu falei, galera, vamos parar com isso. A banda é muito enrolada. Eu tô numa outra experiência agora, sabe? Um outro esquema, assim. Eu encontrei Deus mesmo e tô muito feliz com esse novo momento. E os moleques ficaram muito tristes, mas até entenderam. E um dos meninos eu trouxe pra banda, que é o nosso baixista, o Jajá. E aí é o seguinte,
E, quer dizer, antes você tinha uma banda que não tinha nada a ver com música cristã, então, né? E aí Não, não depois tinha que nada você a teve a ver. experiência no Acampus, que a coisa Isso. começou a se aproximar. Bom, você já frequentava igreja antes ou não? Frequentar. Minha família, assim, sempre foi de tocar em missa, participar de eventos, encontros dentro da igreja, sacou? Uhum. E eu também, eu participava, crisma, tudo que você imaginar, eu participava na paróquia, assim, só que eram eventos que não tinham uma profundidade, sabe, Pedro? Tipo, Sim, não tinha sim, uma sim. É experiência profunda, diferente. era tudo muito querigmático, assim, É, então foi no Shalom assim que eu tive esse primeiro toque assim de cara, você tem que viver a intimidade, sacou? tô Você ligado. tem que buscar Deus, ele tem que ser sua vida. Mas Tem que aí hoje viver por você não ele. tá no Shalom. Não, não, eu passei um tempo em grupo de oração, que foi muito frutuoso assim, muito bom, mas depois de um tempo sendo acompanhado, eu entendi que Deus pedia outros caminhos, sabe? Deus Sim. me direcionava para outros caminhos. Mas tem membros da comunidade que são da banda mesmo, então estou sempre em contato com o carisma, assim, é inevitável, né? Onde Não, um membro da comunidade vai, o carisma tá junto. Então, para mim, e a gente sempre toca em acamps, nos sim. eventos e tal. E vocês têm um lugar que vocês digam que pertençam, tipo uma paróquia, um grupo, uma comunidade ou não? Cara, não, a banda, cada um, assim, tem três membros tem três moleques da banda que são da comunidade, né? Que é o Gabriel, Pedro Que são do Shalom. e o João Vitor, são do Shalom, são Ah, mesmo. sim. E, inclusive eles são, assim, é até engraçado falar, eles são loucos por você, cara. É mesmo? Falam de você toda hora, mano. Quando a gente começou a banda, Ah. eles falavam assim, cara, você tem que conhecer o Pedro Veiga, cara. Tem que conhecer Pedro Veiga, velho. Pedro Veiga. Quem é Mas a Pedro gente se Veiga? conhece? Eu e você, não? Não, não. Eu e Ah, os eles. meninos? É. Ah, tá. Não, acho que não, cara. Não sei. Acho que não. Mas eles falavam muito assim, cara, ele produz as músicas da comunidade, e Missionário Ah, Shalom, e é incrível e tal. E eu não conhecia, cara. Depois fui conhecer entendi. o trabalho e achar irado, te conhecer melhor. Mas os moleques sempre falam assim, pô, Cara, Pedro mas Veiga, foi a Pedro mesma coisa. A Veiga. gente acaba se conhecendo assim. A Bia que me mostrou assim umas músicas tuas da banda e tal. Aí eu, pô. Legal. E assim, a Bia você conhece, né? Daqui. Conheço. Albano. Legal. E aí, Boa demais. inclusive, desde o começo eu comecei a observar que tem umas coisas. Você é muito novo, cara. Você tem quantos anos? Tenho 24. Fiz Pois é. 24 em fevereiro. Ou seja, você nasceu em 1998. 96. Tô brincando. Mas é tipo assim. Só que você tem umas influências interessantes de quem seria tipo da minha idade, entendeu? Talvez. Assim, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de Brasília, que é a terra do rock brasileiro, essa coisa de faculdade federal e de, sei lá, Sim. entendeu? O jeito que você canta, tipo, eu vi você cantou Ele Vencerá, né, do Missionário. Legal. Aí, cara, Aham. a forma, a tua performance não mostra muito essa coisa da crueza da música brasileira, do rock e de Legal. uma coisa da MPB que eu não sei explicar, assim, definir. Tem algumas influências, né? Total, total. E isso vem muito realmente do que a gente curte aqui e também do que minha mãe curte, assim. Eu cresci vendo minha mãe tocando, pegando música daqueles songbooks, sabe? Ah, Aqueles songbooks, Tom Jobim, tô ligado. Gilberto, sabe? Com partitura, aquela coisa. Então eu escutava aquilo e sempre gostei muito, achei muito interessante. Tanto que eu lembro bem quando a primeira vez assim, que ela botou assim, para eu escutar Águas de Março, e Aham. eu escutando assim no carro. Aí eu, cara, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é de toco. Eu ficava assim, cara, que letra louca. Aí depois minha mãe foi falar que ele estava falando sobre a casa que eles estavam construindo. Eu falei, cara, aí eu falei assim, cara, que interessante, né? A pessoa falar de uma forma tão poética de uma coisa tão assim, né? Eu também não sabia Comum, que era da assim, né? casa dele. Pois é uma coisa tão comum. E eu fiquei assim, cara, isso é legal, letra é legal, o Brasil é interessante, assim, né? Ah, é. Então, eu sempre curti muito escutar música brasileira, muito mesmo, e também uma banda que é nessa vibe e que é o terror de muitos músicos. Ah, Geralmente tem muito músico que não gosta, que são os Los Hermanos, né? Porque eles são muito desleixados, assim, né? Tecnicamente. não, Então, não posso concordar com isso. Eles só você não têm uma acha isso? vibe, não. Eles E não, são muito bons. exatamente.
Ah, perfeito, perfeito. Assim, eu falo assim que eu não sou músico, assim, mas tem muito músico. Não sei se você conhece o Regis, aquele Regis Túlio, uma coisa assim, que ele detesta assim os Ah, Hermanos. não, com certeza eles são E, controversos e toda a atitude deles, né, que eles são mais da minha época, eu até conheci eles uma época, assim. exatamente. Assim, as músicas dele, os caras sabem o que eles estão fazendo, de fato, assim. Eles só têm uma vibe, como você disse, desleixada, assim, né? É, E, é porque o e rock não assim, pode ser muito limpo. Se for muito limpo, vira pois pop. é. Não dá. Não, perfeito, perfeito. Eu Né? imaginava que você não gostava, assim, sabia? É. Nossa, eu não é minha primeira opção na playlist ali, mas Total. eu admirei bastante quando eles lançaram os primeiros álbuns, até o Ventura, assim. Legal. Isso é bom, que vários músicos, assim, músicos mesmo, né? Tô falando de mim, tô falando de músico, que eu conheço, assim, cara, fala assim, pô, os caras são muito desleixados, são muito relaxados e tal. Eu falo, cara, eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm uma proposta, Pô, eles só têm essa vibe composição relaxada. das maiores do Brasil, de todos os tempos, o nível Justamente, de composição deles. justamente, É lógico que você vai justamente. encontrar instrumentistas melhores, óbvio, Não, sim, entendeu? sim, Mas aí o que eles se propõem a fazer, eles fazem de uma maneira consistente, assim, não dá sempre para melhorar, mas até se você pega sim. eu vou cometer uma heresia musical aqui. Você pega um Rolling Stones, dá para melhorar o instrumento. Claro, entendeu? Você Sim, pega um Beatles, dá para melhorar. sim, Mas total, não vamos total. pensar nisso, vamos pensar qual é o resultado. O resultado é interessante, Sim, né? sim, eu concordo contigo, assim, eu concordo contigo. É só porque essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo assim e o cara falava porque o Los Hermanos influenciou toda uma geração e que eles mostraram para as pessoas, influenciaram de certa forma as pessoas que elas não precisam ser afinadas, que elas não precisam evoluir naquele instrumento, que elas não precisam, então trouxe toda uma Não geração de precisa, né? músicos desleixados, Não né? precisa, mas é bom, né? Assim, Não, sim, eu eu acho só que o Amarante e o Marcelo, eles venceram as suas limitações com a maravilha da composição deles e a vibe da simplicidade, do anti-herói, sim, música de sim, anti-herói, né? Que não é sim, assim, tipo, justamente, eles não querem ser estrela no palco, eles são total. justamente a geração, todo mundo de barba, numa época que ninguém usava barba. Então, assim, ó, a gente é alternativo mesmo, hein? Aham. Entendeu? E Sim, aí, a total. partir daí, foi construindo um caminho, né? Total, assim, é aquela coisa, os caras entravam no palco assim com carteira no bolso. Quer nem Então, saber, assim, né? falaram assim, velho, esse negócio, porque você tem que estar no programa tal, senão você não vai aparecer, senão. Cara, vão os caras que olharam assim e falaram, será que isso é verdade? Será que é real? Vamos ver. Então, assim, é uma banda que, por que eu tô falando isso? Que me influencia de certa forma, porque eu gosto muito da composição, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, sabe, Pedro? Uhum. Então, é justamente isso que você falou, assim, a composição da banda é o que me pegou mais e o que me influencia bastante. Tanto que nas letras da banda, e também agora do meu solo, é, elas têm, assim, uma pegada, e eu não digo isso, assim, porque a gente quer ser igual a alguém, são influências. Sabe muito bem que todo artista tem influência, tem referências, e geralmente as referências que eu trouxe assim são da música brasileira, assim, boa parte, e que tem um apelo assim poético grande, sabe, de falar das coisas triviais assim de uma forma diferente, com uma sensibilidade diferente, e é isso que a gente curte. Eu acho incrível e eu acho que já está chegando o tempo de vocês conquistarem um pouco mais de espaço. Esse ano está fora, né? Eu Esse comecei um ano, trabalho com a perdão. Fábrica Produções artístico, né? De começar a vender show para alguns artistas e tal, né? Ana Gabriela. E logo que começamos, parou. Parou porque a quarentena e Uhum. tal, né? E a gente, mesmo que saia a quarentena, até voltar a reaquecer o mercado e poder ter aglomeração e show, meu amigo, esquece esse ano. Talvez ano que vem, começo do ano que vem. Total, Não se sabe. Mas, total. assim, é uma coisa que também, por outro lado, é boa, porque a gente vai tendo que se reinventar. Do mesmo jeito que teve um marco na história, né? No momento que todo mundo se Uhum. apoiava em produção de disco, de CD, a Sim, internet chegou e puseram todas as músicas gratuitas, né? Acabou CD. Lógico que isso, até hoje resiste, né? Por total. exemplo, o mercado católico tem Uhum. gente que compra CD. Se você me der um CD, eu vou falar, eu tenho um monte aqui guardado. Agora eu não tenho onde botar. Uhum. Aqui em cima tem pilhas. Não tem onde tocar.
E, Sim, mas aí a gente tem que se reinventar. E começou a existir o streaming, começou a existir live. A gente hoje, música não se vende. Música é o veículo de comunicação para você convencer a pessoa a ir ao teu show, ou comprar um merchandising, ou seja lá o que for, né? perfeito, E agora na perfeito. quarentena, se não tem nem show, o que que a gente vai fazer? É isso que a gente está descobrindo. É, exatamente. É uma situação que a gente não esperava, assim, ninguém esperava. E para os artistas, que como você disse, são os caras que o que eles vendem? Um show, né? A música, como você disse, é um canal para você chegar e falar, cara, eu quero ver esse cara ao vivo, eu quero ver a Ana Gabriela ao vivo, sacou? Mas e agora a gente está tendo que se virar, dar um jeito para que as pessoas possam conhecer as nossas músicas, o nosso trabalho de um outro jeito, de um jeito novo. É muito louco, assim. Para você, por exemplo, que cara, eu não vivo da música, Uhum. né? Mas eu imagino que você é um cara que vive da música, né? Da produção, É. né? É um tempo muito louco, né? É um tempo muito diferente. Não é, assim, tá? A gente tem que dar um jeito de pagar as contas, pedir ajuda da família, ou então fazer uma produção ou outra. Eu estou fazendo workshop, até foi uma boa, porque assim, eu sempre quis, né? Sempre quis falar para Legal. ministros de música, para músicos e tal, e estava Muito bom. tentando criar forças e foco para organizar o material. E o segundo passo, que o workshop é assim, né? Ao vivo, eu converso com as pessoas Aham. na videochamada. Mas organizar e pré-gravar aulas para depois ter um material pronto, né? Para entregar para as pessoas. Uma coisa Mas, que eu já mas um estou dos há meninos da uns anos banda querendo fazer. participou. Um dos meninos da banda, se não me engano, ele participou, cara, do workshop, o Pedro. Ah, é? É, eu acho que, eu não sei se talvez tenha ministrado um workshop pro pessoal de Brasília, não sei, Acho que do sim. Ministério. Pronto, o Pedro provavelmente estava no meio. Ah, é verdade, eu acho que sim, verdade. A gente devia fazer Pronto. uns com a banda toda, exclusivo, né? Ah, bora demais, a gente combina, seria muito louco. E como é que foi o processo para vocês, o primeiro álbum, assim? Foi uma experiência que vocês fizeram sozinhos ou vocês chamaram pessoas que já estavam no meio? Como é que foi? Cara, o nosso primeiro CD, ele é uma salada, assim, louca, porque a gente já tinha produzido algumas músicas que inicialmente deram uma projeção legal pra gente. As primeiras músicas que a gente lançou foi Entre os Pequenos, em julho de 2000, não, em agosto de 2017, e logo em seguida, setembro, a gente lançou Cordeiro e Lobo. E foram canções que deram uma projeção legal pra gente, mesmo sendo as primeiras músicas. Teve uma repercussão muito boa. Ainda mais porque a gente conhece bem a comunidade Shalom, assim, o Uhum. pessoal foi espalhando bastante dentro da comunidade e, naturalmente, as músicas foram saindo para outros espaços. Então, foi muito bacana. E as músicas eram boas, deram uma projeção legal. Então, quando a gente foi produzir o CD, a gente falou, cara, a gente ia lançar um EP, na verdade. Não ia ser nem um CD. A gente falou assim, cara, já tem músicas que deram certo, assim, deram certo. Dar certo é muito, muito relativo, mas deram uma projeção legal. É. A gente tem que celebrar isso e botar elas no CD. Vamos fazer isso. Só que o que acontece? A gente produziu essas músicas com o pessoal e as músicas novas a gente produziu com outro colega. Então, quando a gente botou no Hum. CD, quem entende percebe que tem a sonoridade Sonoridade está totalmente diferente. diferente, cara, a mixagem, a Sim. engenharia ali tá diferente, assim, tá diferente entre uma música e outra. No começo da Então, e a vida eu gente já fez caí com nessa também. Pedi para fazer total, metade assim, do álbum e tal. Aí fica duas coisas totalmente não, diferentes. total diferente. Então, assim, e também no processo de produção das novas músicas, não que eu não gosto de CD, tá? Tem vários elementos ali que eu adoro e que são muito valiosos pra gente, sabe? Tudo tem um começo, tem Uhum. isso. Mas eu lembro que no processo de produção eu percebi assim, algumas coisas diferentes. Quando a gente produziu com o pessoal das primeiras músicas, tinha um esmero maior assim na produção, sabe? Eu Sim. gravava uma voz, achava que estava perfeita, Pedro. Aí o cara, Gregory, assim, né? Ah, Que é um grande amigo e produtor aqui de Brasília, assim, sim. nosso amigo. Aí ele, cara, faz a boa. E eu falo, cara, eu cantei muito, cara. Eu destruí, foi a melhor. Não é possível. Aí ele, não, faz a boa, que isso aqui, cara, pode ser melhor, vamos. Aí gravava de novo, não, agora a boa, né, João? Aí gravava de novo, assim. Coitado. Pois é, então assim, e quando eu fui fazer as produções novas com outro pessoal, Uhum. era uma pressa, cara. Tanto que eu gravei, assim, tudo, assim, de supetão, cara. Uma atrás da outra, canta, É, gravou uma, cara, tá bom. Eu falo, não, será? Tem não certeza? Eu pode acho ser que nenhum nem outro.
na verdade. Né? Justamente, tem que ter um equilíbrio, assim, e justamente porque, às vezes, já aconteceu isso comigo, Pedro, que eu acho que você já deve ter tido essa experiência de observar isso, que eu tentar fazer tão perfeito, mas tão perfeito que matou a interpretação total, sabe? Uhum. E, Não dá. e ao mesmo tempo que eu já fiz corrido e depois eu fui escutar e falei, cara, isso aqui tá muito estranho, não tá errado, dá para ser melhor, então Então, realmente tem que eu chegar no penso o meio termo. seguinte, é lógico que tem pessoas que não concordam porque cada um tem o seu método. Eu penso que você, se puder gravar inteiro, o menos picotado possível, você vai traduzir um sentimento. Agora, se você é um cantor que tem muito domínio de técnica, interpretação, e você não vai se perder, por exemplo, vou dar exemplos concretos. Total. Daquilo que você estava falando de a boa, por exemplo, Val Martins, que é um produtor, amigo meu, gente boa, ele produziu o CD Malas Prontas, do Missionário Shalom. E eu Legal. estava, como é que eu vou dizer, ajudando na produção desde o início ali, né? E ele, quando foi gravar as vozes, ele veio a Fortaleza e ele foi lá na diaconia gravar as vozes do pessoal porque era mais barato para o pessoal do Shalom chamar o Val do que todo mundo viajar para o Rio para gravar a voz e voltar para cá. E aí, ele gravou, assim, que ele já é malandro, imagina, o cara coroa da banda Yahoo, lembra da banda Yahoo? Cara, eu confesso que eu não conheço. Entendeu, né? A banda Yahoo é tipo um filho da banda Roupa Nova, tipo, que... Caramba, E assim, total. Legal. vamos dizer que seja anos 90, início, não sei, mas é tipo isso. E ele, muito cascudo, ele assim, galera, vamos passar a voz só para dar uma aquecida, só que ele já estava gravando. E aí, bota o Morel, gravou, vamos dizer, o Teu Amor Me Sustentará. Aí na passada, ele, valeu, próxima. Ele, ué, como assim? Não, já gravou. Legal. E aí, porque ele viu que a vibe estava boa e depois, se fosse o caso, gravava só um trechinho. Então tem esse jeito. A Sueli Perfeito. Façanha gosta de cantar inteira e depois, se for o caso, ir mexendo em pontos. Eu acho que pode ser desse jeito e pode ser de outro. Por exemplo, quando eu gravei o Bruno Faglione, a música Legal. Um Dia, e depois a gente gravou outras, né, do Rosa de Sarão e tal, mas Um Dia foi a primeira. E a gente fez muito picotado. Ele não gravou nenhum trecho grande. Mas Saquei. isso o André dirigindo, o André é muito Uhum. meticuloso. Ele quer aqui drive, aqui não, aqui nasal, aqui soprado, aqui impostado, aqui alto, aqui baixo. E mesmo que você vá afinar depois, não, tem que afinar perfeitamente na hora, porque o timbre fica perfeito, senão a gente vai afinar depois e dar uma mudada e tal. Saquei. Cara, é palavra por palavra. Mas você ouve a música, você não sente isso, porque ele tem o Total. domínio, né, daquilo que ele está Sim, fazendo, e quem está dirigindo está vendo que a coisa tem uma liga. Então não sim. tem problema. E a gente vai ouvindo o pedaço todo e vê se ficou estranho ou não, mas assim, dá muito trabalho. Então eu prefiro que a pessoa cante o trecho que der, e se errou, a gente para e recomeça Legal. dali, entendeu? Mas Sim, é cada um com a perfeito. sua experiência, né? Que tipo de experiência de compor, Sim, né? Tem gente que sim, é total. compõe tocando para depois botar as palavras e vice-versa, né? Isso. Tem gente que faz as duas coisas na mesma hora. Varia muito, Como assim, é que vai tu de faz para pessoa. compor? Cara, eu faço tudo na mesma hora. Geralmente faço tudo. As músicas que eu escrevi até hoje foi tudo voz e violão. Você vai tocando e A, vai a, entrando a, a letra e vai vai fazendo. tocando, a letra vai surgindo, assim. Tem um lado bom e também, enfim, é uma modalidade, sabe? É, é. Eu já percebi que às vezes eu demoro um pouco assim para as músicas saírem, mesmo, porque eu só avanço no violão quando a letra sair. Então demora um pouquinho, E porque por que o que tu não violão faz tem a que letra estar. antes de tocar? Porque não sei, é uma experiência pessoal, assim, eu já tentei fazer isso uma vez. Inclusive, tem uma música aqui, o pessoal não tá nem vendo. Essa eu acho que foi uma das primeiras músicas, tá aqui no negócio, que eu escrevi pelo menos alguns versos antes Tá fazendo de agora ela? fazer. Agora, Ah. né? E engraçado que até deu uma olhada aqui no papel, mas é uma das poucas letras que eu comecei a letra antes de fazer o violão. Mas você sabe que Antes de... assim, a gente pode puxar
de exemplos de outras profissões, por exemplo, stand-up comedy, né? Eu acompanho muito conteúdo americano e lá o stand-up reina, né? Legal. E o Joe Rogan, que é um cara que tem um podcast, na verdade é o maior podcast do mundo. Ele também é comediante e ele também é apresentador do UFC e outras coisas, assim, comentarista e tal. Apresentador não, comentarista. Uhum. Ele diz que quando ele vai escrever material, que é conteúdo para stand-up, ele diz que é como se fosse malhar. Então, assim, ele senta no computador e ele vai escrevendo ideias. Legal. Depois ele pega aquele negócio que dá tipo 2, 3, 4 páginas e vai tentando ver o que é que serve. Então, a primeira Perfeito. passada não tem nada a ver, é só Aham. ideia. E tem gente Sim, que anda com celular ou com um bloquinho e tipo, tive uma ideia, aí anota a frase. total. Anota a frase. Então, Total. tipo, para música também serve, tipo, você juntar um monte de coisa que parece lixo, né? E depois você Aham. vai, não, mas essa ideia aqui, vou viajar nela. E tem outro meio, por exemplo, quando o compadre Cristiano, ele foi lá em casa, logo que eu casei, em 2012, e a gente foi compor uma música, que é Agora Eu Te Vejo, que foi o missionário gravou. Legal. Mas ele já tinha letra, ele estava se baseando numa oração. Agora, se eu não me engano, não sei se é Santo Agostinho ou São João da Cruz, que eu sou ignorante. Mas ele já tinha a. Então, muito compositor cristão se baseia em salmo, em trechos do evangelho, ou então numa oração de algum santo, ou um poema e tal, né? E aí, da partir dali, você vai construindo uma melodia e vai adaptando para Perfeito. ficar na métrica. Então, assim, Perfeito. já tem uma cola boa, porque já tem a coisa feita para alguém ali, né? Aham. Sim, Mas eu não, nem total. assim consigo fazer sozinho, só com os outros mesmo. É, legal. Cara, eu tenho experimentado um pouco disso, assim, nos últimos tempos. Tá tudo tão diferente, né, que muita coisa a gente está experimentando, muita coisa nova. Então, assim, tem hora que eu penso, cara, eu penso em cores e anoto, cara, cor tal tem a ver com isso, isso e aquilo. E depois eu posso pensar em começar a fazer uma música a partir daquelas coisas e elementos Ah, que, interessante. que sabe, sei lá, tipo, olha aqui, tem um pinheiro aqui, né? Hum. Tem até uma música do EP que se chama Pinheiro. A primeira ideia era o EP se chamar Pinheiro, porque como eu estou gravando de casa, e a primeira coisa que eu vejo quando eu olho para fora é esse Pinheiro, eu pensei em se chamar Pinheiro, o EP. Só que aí virou uma música muito simples, bem singela, assim, calminha. E eu olho para o Pinheiro e eu vejo o verde, né? O verde, eu penso, cara, traz uma paz, uma suavidade, me lembra a natureza, me lembra a esperança, me lembra estar em um lugar onde nenhuma das coisas são criadas pelo ser humano, então eu sou muito pequeno diante da criação, enfim, aí, entendeu? Interessante. Aí você entra numa viagem e começa a escrever, então penso também muito em cores, e também, como você disse, né? Como eu não tenho bloquinho, eu uso o celular mesmo, o bloco de notas é o celular. Uhum. Então, cara, a gente sempre está anotando alguma coisa ou gravando, né? Acho que toda pessoa que escreve música, gosta de música, Também. tem isso. Você Gravador de pega, voz. você grava na hora, às vezes você está com seus amigos, assim, você pega, dá o play ali, vai, e grava, assim, pessoal, o que tá rolando aí? Cara, tive uma ideia agora. E pronto, e volta. Aí depois, lá pra frente, cara, você recupera aquilo, você até esqueceu às vezes. E às Às vezes dá vezes eu até outra ideia. esqueço. Isso. A música que a Cordeiro e Lobo, inclusive, que é a segunda música lançada pela banda, rapidinho caiu aqui, ela era inicialmente uma música para um projeto secular, assim, projeto que não falava sobre Deus nem nada relacionado à fé. Uhum. E depois acabou se tornando uma música que eu percebi que Deus conduzia para falar dele, assim, de alguma forma. E Interessante. pronto, e saiu. Mas Então tem várias modalidades. com certeza. Essa coisa de cor que você falou, eu tenho uma coisa que alguns músicos têm, né? Que é uma sinestesia. Por exemplo, eu imagino cores nas notas. Legal, Então, isso legal. desde criança, assim, não é, eu não faço de propósito, entendeu? A sinestesia é uma Aham, coisa que o cérebro tem. E para mim é aham. mais fácil memorizar música, harmonia e tal, porque quando eu ouço a música, eu vejo que ela tem uma paleta de cores, assim. Legal, Quando a música é em Mi total. maior, ela tem um tom mais ou menos assim, entendeu? Legal, Tipo uns vermelhos e tal. legal. Aham, Ré mais perfeito. amarela. Mas cada um imagina uma cor, lógico, né?
Total, é a E coisa aí eu lembro, pô, essa pessoal. música ela tem essas cores, aí aqui ela fica mais laranja porque ela vai pro lá e vai pro si, depois azul e fica viajando essa história. Sim, isso é legal. Mas você tem isso, porque você falou dessa coisa de cores, você tem mais ou menos isso, não? Tenho, assim, e é engraçado quando a gente vai compor uma música, eu penso assim, não sei, eu tô fazendo uma música que, cara, não sei, a gente pega um Lá menor da vida, faz o acorde ali, e o Lá menor ele me vem um vinho, não sei por quê, um Exatamente. vinho, sabe? Tô ligado. É um vinho, uma coisa assim. Aí você fala, cara, beleza, eu quero um vinho. Aí você quer apontar para uma esperança, aquele vinho já vai clareando, você bota aquela sequência ali, tipo, básica, do dó, o sol, já vai dando uma esperança, a cor já vai ficando um pouco mais clara. Então a gente fala, às vezes, conversando com os meninos, fala assim, cara, essa música, cara, ela é um pouco. Ela tem uma vibe mais amarela, entendeu? A gente Então, tem isso mesmo, exatamente, sabe? você tem E a isso. pessoa já entende, fala assim, e a pessoa já entende, fala assim, cara, beleza, então acho que eu sei mais ou menos o que você está pedindo. A gente vai se entendendo, sabe? E às vezes comigo mesmo, assim como você Só tem que isso com as você mesmo. tuas cores não são as mesmas da outra pessoa. Então não adianta Pois falar, é. não, é amarelo porque a pessoa assim, mas o meu amarelo tem a ver com outra parada. É a Sim, tua total, sinestesia. total, Se você fosse total. descrever, assim, porque tem duas coisas diferentes, né? A banda e a parte da tua carreira solo. Inclusive, Legal. você tinha falado para mim, são diferentes, né? Ou não? Sim, são coisas diferentes, né? Muita gente ainda não está entendendo o João Paulo Florencio porque está muito associado à banda ainda, né? A banda continua, a banda rola, a banda começou em 2017, a gente só trabalha numa modalidade tranquila, assim. A gente para um pouquinho, cada um tem uma vida muito corrida e aí depois a gente lança alguma coisa. Mas a gente está produzindo coisa nova agora. Mas a E esse proposta ano musical das duas expressões é sim, diferente? cara, é um diferente que tem a ver, assim, por a ideia do solo é ser um pouquinho mais orgânico, sabe? Ser um pouquinho mais orgânico, instrumentos mais acústicos, se possível, né? Tanto que o primeiro EP, que foi um EP assim inesperado, assim, a gente estava produzindo a música que eu lancei mês passado, que era Tem que Crescer, e acabou que o EP saiu muito antes, porque ele não foi planejado. Foi o Guilherme, talvez você até conheça o Guilherme, que ele está na diaconia trabalhando com o missionário Shalom. Você conhece o Guilherme Guilherme, Pontes, com né? certeza. O Guilherme Pontes ou o Guilherme Não, Melo? Guilherme Melo, isso, perfeito, Isso. Guilherme Melo. Ele falou assim, cara, eu cantei uma música no Stories, ele falou assim, cara, isso em fevereiro, março, quando tava começando ali a quarentena, ele falou, ó, se você pegasse suas músicas, soltasse, sei lá, na internet, SoundCloud da vida, você tocando em casa, gravado no celular eu escutaria. Eu falei, cara, se você escutaria, já tem duas pessoas para escutar, você e minha mãe. Então já tá valendo. Então, então eu vou gravar. Aí eu fui, peguei um gravador, não foi o celular, foi um gravadorzinho, e gravei as músicas em casa, assim, de uma forma bem orgânica, muito simples mesmo, assim, super violão troncho, assim, um violão que minha mãe ganhou, assim, tipo, de uma amiga dela, sabe? Tava meio largado, assim, aqui em casa. E era essa a proposta, ser Mas os bem simples, espíritos de bem Los caseiro. Hermanos foram baixando, né, em você. E aí a Total, parada deu total. certo, né? Exatamente, desse desleixo, assim, mas que tem uma intenção, sabe? E, e que não é, assim, isento de significado, sabe? Não é só, É. tipo, vou fazer aqui de qualquer jeito, sabe? É a simplicidade, é uma coisa que vem do coração mesmo. Mas assim, E, eu acho que desleixo então não tem, é uma palavra que defina bem nada na música talvez. brasileira que tenha essa vertente. É lógico que tem música porca no Brasil, mas aí não precisa nem Uhum, tocar no assunto. Mas assim, esse tipo de música, se você for ver lá atrás no samba ou na bossa nova, que tem influência do jazz, ou uhum, a... até esqueci o que eu ia falar. Ah, é, a época do Caetano, Tropicália e tal, uhum, tudo meio que parece ser uhum, anti-pop, né? sim, Anticomercial, sim, mas é extremamente bem sim, feito, cara. Do sim, Osmar, total, né? total. Justamente, e eu gosto muito, assim, eu gosto muito dessa sensação, assim, de uma gravação mais natural, sabe? Uhum. Eu tenho CDs, não sei se você conhece tudo de música, provavelmente, mas o Acabou Chorar do Novos Baianos, eu Uhum. escuto, assim,
eu escutei a primeira vez, eu falei, cara, soa assim, natural e tem muitos elementos acontecendo ao mesmo tempo. Não é É uma uma música... arte. não é uma música... exatamente, não é uma música simples, assim, mas ela tem uma organicidade que eu gosto muito e que eu estou tentando trazer para esse projeto. A banda já é o quê? Já é mais... Como é que eu posso dizer? Ela é mais solar, sabe? Ela é Sim, mais sim. aberta, É ela mais tem amarela. guitarra, isso, total, total, e ela tem punch, sabe? E a Uhum. proposta inicial do meu projeto não é assim, mas eu não pretendo me limitar também, sabe, Pedro? Como é que é o nome Cara, daquele música cantor, acho que é a gente escuta português, muito. que canta bossa nova, que tá super famoso É agora? o... Silva? Não, o Silva é brasileiro, tem Ah, o... Silva brasileiro, é. É esse Tem cara que eu tô falando, na o... verdade, é o Silva. É o cara que cantou... Ah, você tá falando do Silva. É. Não, porque tem um Ah, português tá. também, mas eu tô falando desse Silva aí. Ah, tá, sim, tem o Silva É pois é, muito ele tem uma bom, vibe... cara. Pois é, ele tem uma vibe boa, uma vibe bem natural. E é uma nova MPB, assim, gostosa de escutar. E eu curto essa pegada, curto essas influências, assim. Sim. Curto bastante. E a É. gente vai E é adaptando. a época A gente certa, escuta de né? tudo. Total. A gente escuta de tudo, assim, cara. É engraçado. Você deve ter essa sensação. Cara, a gente é assim, eu acordo, eu olho assim, cara, eu escuto Ventura, assim, dos Hermanos e falo, cara, eu quero... Cara, meu sonho era acessar um pouco desse estilo e trazer mais para mim. Aí você dorme, acorda no dia seguinte, você escuta, sei lá, uma banda famosa que está fazendo sucesso hoje, não sei. Uhum. Sei lá, escuta um John Mayer da vida e fala, cara, o John Mayer é fera, cara. Eu quero aderir isso aqui. Então, assim, acaba que a É. gente vai incorporando diversas influências, elementos que você tenta encontrar uma sonoridade sua, assim, É lógico que se né? você a vida inteira só escutar X, você vai ficar Sim, muito bom nisso. Agora, se sim, você todo total. dia escuta o alfabeto inteiro, você não vai ser especialista musical em nenhum dos Sim, estilos, mas sim, você vai ter uma versatilidade grande, vai ter um pouco de tudo. Então, total, tem os dois lados, é total. bom, né? Agora, a coisa do simples que a Sim. gente estava falando, que eu até lembrei de falar, teve uma ocasião muito interessante, sabe? O Caetano é um dos músicos mais respeitados do Brasil, né? E uma vez, eu acho que ficou famosa até a cena dele, um show do Jorge Benjor, ele falando da música, o Caetano subiu no palco e ajoelhou no pé dele. Não sei que você viu isso. Não cheguei a ver isso. E aí e aquilo falou muito para mim, porque eu sempre tive a sensação de que o Jorge Benjor era mais simplório, que não é Uhum. simples. O simples é Sim, entendi. belíssimo, né? Mas, Sim. mas na verdade, ele não era simplório. Depois dessa atitude do Caetano, que é um cara super rebuscado, né? Assim, Aham, sabe, total. mais uma coisa. E aí, o que o Caetano estava dizendo ali é, cara, você parece para muita gente ser mais simples que eu, só que você é perfeito. Você consegue falar e tirar do público exatamente a emoção necessária, enquanto eu estou aqui perdendo tempo em fazer um jogo de palavras mais complicados e tal. Que é lindo também, mas entenda, né? Aham, sim. Eu acho que o simples é muito difícil de fazer. Quando a gente quer compor uma coisa Perfeito. que transcenda e que perpetue por muito tempo, Uhum. a gente às vezes acaba querendo fazer uma coisa muito complicada para poder Uhum. ficar riquíssima. Só que às vezes o rico é... Total. E tem a ver com tudo, com a composição, mas também com a interpretação. Eu tô falando do Caetano ainda. Uma vez a Sandra de Uhum. Sá gravou uma música, às vezes no Silêncio da Noite, Uhum. e ela fez um Perfeito. sucessinho. E alguns anos depois, no final dos anos 90, o Caetano gravou essa música só voz e violão. E vendeu E, milhões, e foi a primeira vez que uma música MPB atingiu números tão altos assim. Porque o delivery dele, a forma de entregar a música, era mais simples. E aí as pessoas sim, passavam a se ocupar só em entender a letra e a interpretação e a melodia da música, ao invés de ficar total. prestando atenção na Total. superprodução. Eu já Perfeito. acreditei num tempo que superprodução era capaz de salvar uma música, mas às vezes ela atrapalha. Você precisa que a música Sim, original seja suficiente, entendeu? Seja justamente. verdadeira. Cara, foi perfeito você falar sobre isso, porque quando você gosta de compor, você
faz a música ali, voz e violão, você vê a música nascendo, às vezes você já imagina alguns elementos, mas muitas vezes você fala, cara, tá muito lindo, você se apaixona por aquela composição, É. e quando você leva pra banda, vira outra coisa, assim. Isso. E não que seja ruim, não que seja ruim, mas toma outra configuração. Então, por isso também, muitas vezes, os caras que gostam de escrever, de compor, eles têm várias configurações diferentes, assim, de projeto, de banda, porque quem vê a música nascer já tem uma ideia do que aquilo pode ser. E às vezes a ideia é ser aquilo ali. É você sentado ali com o seu violão. E lindo. Tem uma música até dos Hermanos. Eu gosto muito de falar, assim, eu falo toda hora, é um saco, eu sei, mas é porque é uma influência muito forte para mim. Aí tem uma música chamada Tá Bom, que é desse CD, do Ventura. É o terceiro CD deles, né? E, cara, a música, ela é bem interessante e tem aquela versão do CD que é boa, que eu gosto muito, mas quando eu escutei ela, voz e violão, só com o Camelo, cara, eu transcendi. É Eu muito falei assim, melhor. não. Eu falei, para, cara. Eu falei Exatamente. assim, cara, eu entendi, cara, o que foi a música nascendo, sabe? Exato. Provavelmente foi aquilo que ele pensou no momento, sabe, que ele sentou ali. Então, assim, mesmo que seja simples e não é simplório, entendeu? É uma coisa que realmente que toca a gente, que tem profundidade, porque é o cara, é a Não, e as proposta que ele melhores pensou. versões são essas. Assim, às vezes, claro, tem música que a produção ganha e tal, mas na maioria das vezes eu prefiro as versões acústicas, né? Porque você vê a verdade da pessoa. Sim, Tem um sim, clássico total. do Phil Collins que ele fez um programa só ele no piano, ele tocando e ele cantando, Uhum, e um legal. jornalista ali do lado perguntando as coisas, aí ele tocava. Que coisa linda! Você vê Nossa. só ele no cru, assim, é Eu imagino que incrível. você deva ser esse tipo de cara também, assim, que você pesquisa, assim, as coisas e fuça, tipo assim, ó, por exemplo, Phil Collins. Você vai lá, pesquisa Phil Collins, Gênesis, alguma coisa assim, e procura um negócio que é só o cara ali dando entrevista e às vezes ele toca por um minuto ali uma música e às vezes você vai no vídeo só para escutar aquele momento que ele toca aquele trecho. Ele tá passando um avião aqui, helicóptero, na verdade, também. E a gente Algum vai naquele senador. momento, né? Provavelmente, né? Que a gente vai parar ali, a gente vai buscar aquele trechinho, cara, que ele vai tocar um minuto. Tem a música lá no Spotify, produção top, maravilhosa, Não, perfeita, mas você mas eu quer também encontrar aquilo. gosto de entrevista para ver quem é a pessoa, entendeu? E é Ah, muito do que total. tem da realidade hoje do Instagram, né? As pessoas preferem ver um story do que ver um clipe musical. Uhum. E é aquilo que eu estava falando no começo, a gente tem que repensar o que é que a gente tem para apresentar para o público, porque Sim. às vezes a gente quer perder um dinheirão e um trabalhão fazendo o álbum inteiro, ou um dinheirão fazendo alguns clipes, enquanto que a resposta vai ser quando você estiver sentado em casa com o violão no colo, falando com as pessoas e as pessoas se Sim, sentindo conectadas, né, com você. E sim. então a indústria musical nunca falha. É a gente que tem que entender o que é que ela está se tornando. E a gente vai Uhum. atrás, né? Não, perfeito. Eu estava lembrando de uma outra coisa interessante para falar. Los Hermanos, você falou muito, né? Que tem muito a ver também com o início, assim, meus 20 e poucos anos. Uma vez Legal. primeira vez que eu fui, eu estava indo para Madrid na jornada de 2011. Só que a gente fez uma Legal. escala em Lisboa. Até o Theo vai assistir isso. Então, alô, Theo, você participou dessa história. A gente fez escala no aeroporto de Lisboa e tem que andar um pedação, aeroporto enorme, você anda para ir para um lugar, ou para Aham. outro terminal, ou sair, depois entrar. Não lembro mais o que aconteceu. Só Saquei. que aí o Theo para mim, ali o Marcelo Camelo. Aí eu, mentira. Ele é ali, ó, tá aqui, passou por mim, já estava um pouco mais à frente, assim. Não, Aham. cara, não, fala sério, não é não. Ele é, cara. Eu falei, tá bom, então, seguinte, peraí. A moçada tava meio longe, assim, só que era tipo 6 da manhã, não tinha ninguém, entendeu? Só o nosso voo Saquei. tava saindo. Aí eu assim, Aham. Marcelo! Cara, eu dei um berro.
Eu sei que o Marcelo lá longe parou, virou e ficou olhando. Aí, e eu fingi que não fui eu. Eu olhei pro outro lado e continuei andando. Aí ele olhando pra mim, tipo, que isso, cara? Você chamou meu nome, agora tá fingindo que não é você. Só que ele pensou que deve ser um fã louco. Só que eu achei que ele não fosse olhar, porque eu não sabia. Eu achei que não fosse ele, entendeu? Aí quando eu falei, Marcelo, ele Você virou, eu só falei, falou, ferrou, meu irmão, é ele. Tipo, aí disfarça, né? Eu fui ao banheiro, assim, saí. É mesmo? Tu nem foi falar lá, você só deixou passar. Isso aqui. Engraçado isso, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo também, e eles são muito discretos, né? São uns caras muito, nunca foram inclusive bem chatinhos assim, em entrevista, um estilo um pouco pedante assim, Eu vi o cheio de Amarante dando um fora jargão. num jornalista. Ficou famosa até a Essa é resposta. famosa, né? Não porque nem sempre, aquela entrevista lá da Ana Júlia. Cara, É. então assim, mas eu conheci, foi até tranquilo, assim, foi bacana, mas é engraçado isso, assim. Eu sou o É. tipo de cara, Pedro, não sei você, quando eu gosto, assim, de algum artista e eu encontro, quando eu gosto mesmo, né? Claro, Uhum. eu falo com o cara, eu faço questão de conversar, de perguntar uma coisa, às vezes até um pouco chato, assim, não chato aquele maluco, né? Mas de querer saber alguma coisinha diferente, assim. Eu lembro Sim. até que eu conheci, pessoalmente, a gente conheceu o Marcelo ano passado, foi bem rápido, assim. Ele estava aqui no setor hoteleiro e tal, a gente, fala a verdade, a gente ficou esperando ele aparecer, minha namorada, que nem duas crianças, dois adolescentes esperando a Aí quando banda. ele aparece, tu finge que foi Cara, por acaso. eu olhei assim, eu falei, ô Marcelo e tal, como é que você tá? Aí ele, tudo bem, eu falei, pô, o show ontem foi muito bom, obrigado. Aí eu tava com a camisa daquela pintura de Caravaggio, sabe, do Tomé, tocando a ferida de Jesus, Uhum. aquela arte bem bonita, assim. Aí ele parou assim, pegou minha camisa, assim, puxou, olhou, que camisa é essa? É aquela pintura de Caravaggio e tal, é Tomé tocando na ferida de Jesus. Ele, tá bom, já mudou de assunto, assim. É engraçado, assim, porque às vezes quando você conhece a pessoa, você tem uma impressão mais crua, assim, do que é o cara. Às vezes você perde um pouquinho aquela coisa, assim, meio lúdica, de, ai, meu Deus, aquela idealização, né? É. Daquela, entendeu? Do cara perfeito, assim. Uhum. Mas foi muito legal. E eu também sou o tipo de cara que o pessoal usa para falar com alguém que a pessoa quer falar. Tipo assim, Então, às vezes fala assim, cara, meu Deus, é o fulano de tal. Quem? Fulano de tal, não conheço. Aí fala assim, João Paulo, pelo amor de Deus, chama ele, vai falar com ele, vamos falar com ele assim. A pessoa vai atrás de mim, eu nem conheço a pessoa, e fala. Uma vez, a gente conheceu, claro que assim, um grande artista, né? O Oswaldo Montenegro. aham. A gente estava no Rio de Janeiro, estava num shopping lá do Rio, aí, aí falaram assim, João Paulo, pelo amor de Deus, Oswaldo Montenegro ali. E eu passei despercebido, não conhecia tão bem e tal. Aí eu, tá bom, tranquilo, massa, muito bom e tal, mas não conheço tão bem, então não vou falar não. Mas vai falar, por favor, porque eu quero falar. Aí eu fui lá, nem um idiota. Oswaldo, cutucando ele. Oswaldo. Aí ele virou, opa, tudo bem e tal, super cordial assim. A gente pode tirar uma foto com você? Eu nem conhecia. Isso aconteceu também com o Benegão, enfim. Ah. A gente vai Não, deixa eu conhecendo o contar povo uma. aí. A gente passou o podcast todinho falando de Los Hermanos, então eu vou contar mais uma. Eu Mentira. tava, não sei se era um desses shoppings do Rio. Aí eu tava com uma amiga minha e ela é super fã. Tipo, no começo, assim, da banda, eles estavam muito, assim, famosos. Ela, caramba, eles estão ali e tal, não sei o quê. Eu queria muito pedir um autógrafo pra eles, mas eu não tenho coragem. Eu falei, não, beleza, eu vou. Só que conforme eu fui chegando e eles estavam ali vendo roupa e tal, eu fui ficando nervoso. E aí eu cheguei perto, eles pararam olhando pra mim, aí eu falei, a única coisa que saiu foi, pode dar um autógrafo? Aí o Marcelo, boa tarde, tudo bom? Aí eu, nossa. Meu Deus. Meu Deus. Isso foi anos antes do Marcelo! Tipo, Essa história com o Marcelo Camelo é bonita, assim, é uma não, coisa e antes eu já tinha realmente tirado uma única. foto com ele no Canecão e tal, nem existe mais Canecão no Rio. Nossa. Mas Ai, era a época que eles estavam super requisitados. Agora, essa história da Ana ai. Júlia, eu vou te falar a real, eu, sinceramente, acho que eles fizeram a Ana Júlia para acontecer comercialmente, que eles não fariam Aham. se já Aquela tivessem música. acontecido.
Cara, é Eles engraçado dizem que porque gostam muito da música. Pode ser, é, mas é totalmente diferente de todas as outras que eles fizeram. sim, até do primeiro CD, que é É, o Los Hermanos, né? Tipo, que é um CD super. Tem uma influência muito forte do hardcore, é. com aqueles metais, assim. E Ana Júlia você fala, pô, aquela baladinha, aquela coisa, assim, é É muito Beatles, diferente só mesmo. que, só que não É, tem nada a ver com nada do que eles fizeram. Então, eu tenho a total. impressão de que eles pensaram, não, essa vai ser a parada tocar na rádio, depois a gente solta o que a gente quiser, porque, Aham. Não, total. sei, né? Tanto que o Lobão na entrevista brinca, assim, ele fala, pô, Os Hermanos é aquela coisa, né? Eles começaram muito bem, isso na visão dele. Na visão dele. Hum, Tem uma opinião, o cara tem uma opinião muito forte, né? hum. Começaram muito bem, depois eles sofreram da síndrome de intelectualidade USP e É, começaram a fazer aquelas músicas que eles fizeram. Então, assim, mas realmente tem esse. eles Eles tinham muito mudaram isso, muito. sim, no começo. Eles tinham, sim. Porque eles tinham que lidar com muita gente e eles queriam manter a pose de nós não somos artistas pop. Isso eu vi, entendeu? Então eles Total. Você podem negar viveu para isso, né? Eu sempre. não acompanhei isso. Eles podem negar isso sempre, mas eu vi, eu tenho um amigo que era amigo íntimo deles. Então, assim, Saquei. mas a gente só sabe o que está no coração da pessoa se a gente for Deus, né? Então não dá para eu dizer com Justamente. certeza. Agora diz uma coisa, Total. voltando para você, você tem uma Legal. música Tem que Crescer. Você tinha comentado Legal. comigo antes, né, da gente gravar. O que é que você tem para Aham. dizer sobre ela? Assim, é uma música solo tua, né? Cara, pois é a última música que a gente lançou agora. Eu falo a gente porque quando eu falo da música eu lembro de quem participou do processo e da minha namorada, que sempre me ajuda muito assim nos lançamentos. Mas a música, ela ia ser a primeira música do projeto solo, né? Eu Hum, lembro que eu comecei a rascunhar e uma coisa que eu esqueci de falar, eu tenho o costume de pegar e botar o nome da música, escrever o nome de uma música antes de escrever a música. Às vezes eu já pego meio que o tema, sabe? Antes de fazer a letra mesmo, Pinheiro. Aí eu depois você... isso, e eu escrevo sobre tipo, É. tudo que implica, assim, e o Pinheiro me inspira. Então, Tem que Crescer foi uma dessas músicas. Eu lembro que eu tinha meio que planejado um EP na minha cabeça, assim, com 5 músicas. Inclusive, eu tenho um CD já que nenhuma música está pronta, mas todos os nomes já, já Aham. existem. Mas, então, assim, Já tem a playlist antes eu, todinha, só falta criar, né? exatamente, só falta criar. É. Então, assim, eu lembro que eu botei assim, Tem que Crescer, porque ela faz referência a um momento assim de que eu percebi que eu precisava sair da mediocridade. Quando eu digo mediocridade, é de médio mesmo, Sim, entendeu? Não é de não é porque suficiente. exatamente, não é que tá um lixo, isso aqui não vale nada. Não é de, cara, dá para ser melhor assim, tanto na questão profissional, que eu digo hoje, né, eu sou formado em jornalismo, tenho meu trabalho e tal. Aham. E eu percebi que eu podia ser melhor, podia me dedicar mais, ainda mais porque a gente faz isso para Deus, sabe? A gente serve a Deus. Então a excelência tem que ser uma premissa, assim. Então eu falei, cara, eu posso ser melhor nisso. E na música também, sabe, Pedro? Eu percebi que a gente está em constante evolução, né, cara? Isso é fato, assim. Aprendendo coisa nova, buscando melhorar tecnicamente. Eu percebi que eu tinha que. É, aconteceu um negócio inesperado, primeira vez que acontece aqui no podcast. O JP caiu, a gente ficou tentando uma meia hora voltar a conexão, acho que caiu a eletricidade na casa dele lá, e nem pelo 4G está conseguindo reconectar. Então a gente vai encerrar o podcast por aqui, depois eu falo com ele no particular, e se a gente conseguir, grava um próximo episódio com ele e a banda toda, a banda Cecília. Então, valeu JP, obrigado por tudo e a gente se fala em breve. Um abraço para você que assistiu também.